Você viu o trailer que saiu do novo filme da Marvel Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis? Parece um daqueles filmes do Jack Chan, cheio de coreografias e até mesmo um pouco mentiroso. Mas e se eu te falar que esse cara vai ser um dos mais importantes para o universo Marvel nessa nova leva de personagens que vem por aí? A sua presença pode ser equiparada com a de T'Challa, o Pantera Negra. Quer entender melhor o motivo? Então fica aí para ficar por dentro de tudo que eu vou falar. Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus e esse é mais um vídeo do Hora Nerd. Hoje eu vou apresentar para vocês um dos personagens mais bacanas do universo Marvel, dono do título de maior lutador da Terra, o mestre das artes marciais, Shang-Chi. O filme do cara tá próximo e esse vídeo vai ajudar você a entrar no cinema e ficar inteirado de tudo que pode acontecer nesse novo filme do UCM. Então, para fortalecer, já se inscreve no canal, deixa aquele like e ative o sininho para receber a notificação de vídeo novo. Assim você não perde o conteúdo postado aqui. Ah, agora eu entendi! Então, sem mais delongas, vamos adentrar nas origens desse herói oriental. Bora lá! Na década de 70, os filmes de luta e artes marciais tornaram-se uma febre ao redor do mundo. E muito disso se deve ao lendário Bruce Lee, um ícone do esporte e da cultura pop. Sua influência seguiu em diversos campos da arte, e até hoje suas técnicas secretas são vistas em diversos filmes e séries por aí. Mas que relação Bruce Lee tem com Shang-Chi? Galera, é simples, os dois são idênticos. Shang-Chi é um personagem fortemente inspirado no lendário lutador, e sua estreia nos quadrinhos decorreu justamente por conta dessa febre dos anos 70. Mais especificamente, sua estreia ocorreu na revista Special Marvel Edition, volume 15. Mas antes de qualquer apresentação do herói, precisamos voltar um pouquinho no tempo e explicar a sua origem. Lá na década de 70, a Marvel adquiriu os direitos de um certo personagem chinês. Pois bem, Fu Manchu era um estereótipo asiático criado por um inglês. Então, dentre suas características, dizia que ele era mentiroso, traiçoeiro, ardiloso, um amante das artes obscuras e fã de venenos e torturas. Infelizmente, algo muito preconceituoso que era comum na época, e até hoje vemos situações parecidas com essa. Mas assim que a Marvel adquiriu os direitos do personagem vilanesco, a editora decidiu criar o mestre do Kung Fu, ou Shang-Chi. Mas o grande detalhe é que eles colocaram na história que seu pai era o próprio Fu Manchu, e esse fato torna o seu próprio pai o grande vilão do super-herói. Shang-Chi nasceu na província de Hunan, na República Popular da China, onde foi criado por seu pai nas mais diversas artes marciais. Sua infância foi algo muito disciplinar, onde basicamente o garoto vivia para aprender o máximo que pudesse, e assim se tornar uma máquina de combate para ser usada a favor dos interesses de sua família. Assim que cresceu, ele começou a ser designado em diversas missões, e em uma delas, ele foi enviado para assassinar um alvo, mas ele acaba conhecendo o arqui-inimigo de seu pai, e finalmente descobre toda a verdade sobre Fu Manchu. Em consequência disso, ele acaba se rebelando contra o pai e parte para novos rumos, a fim de iniciar uma nova vida. Mas seu pai acaba não deixando o filho em paz, e em vez ou outra, eles acabam voltando a terem algum empate. Desde então, o personagem luta do lado do bem, onde já teve como aliado diversos personagens, como o próprio Homem-Aranha e até o Punho de Ferro, por exemplo. E participou ativamente de equipes de heróis como os Heróis de Aluguel e até mesmo dos Vingadores. Sendo uma referência das artes marciais no planeta, o Punho de Ferro o considera seu maior rival, causando um respeito mútuo entre os heróis, tipo uma relação entre Kakashi e Gai Sensei, visto em Naruto. Ele também chegou a treinar o próprio Homem-Aranha para se defender e lutar melhor. E cara, o Homem-Aranha é um dos personagens mais ágeis de todo o quadrinho, e mesmo assim ele precisou ser treinado para melhorar suas habilidades. Isso é só para você ter noção de o quanto esse cara é sinistro. Beleza, mas afinal de contas, o Shang-Chi tem poderes? Não em partes, mas o cara é basicamente força, foco e fight. Em sua origem, o personagem inicialmente não tinha poderes, contando apenas com seu esforço e estudo ao longo dos anos. Mais recentemente, a Marvel acabou dando ao personagem a habilidade de se multiplicar, mas isso é uma longa história envolvendo alienígenas e tudo mais, então deixa para outro vídeo, até porque eu acredito que isso não será abordado nesse filme. Esse fato de ser um humano super esforçado e treinado torna o personagem ainda mais interessante, mas destino ou não, o nosso Bruce Lee dos quadrinhos nunca foi tão popular assim.
Mas e o Mandarim? Qual sua ligação com o personagem? Bom, nos quadrinhos basicamente nenhuma, pois o vilão é sim um antagonista do Homem de Ferro e um dos principais, diga-se de passagem. Porém, no terceiro filme do Homem de Ferro, vemos o personagem e, sinceramente, ele foi uma das maiores decepções do cinema em relação a algum personagem da literatura. Mas se você não sabe, a Marvel tentou consertar a burrada e lançou algum tempo após Homem de Ferro 3 o curta All Hail the King, que mostra que existe sim um Mandarim na Marvel e ele é a figura por trás da Organização dos 10 Anéis. Organização essa que armou aquele ataque terrorista contra o Tony Stark em seu primeiro filme, onde inclusive ele desenvolve sua primeira armadura e assim se torna o Homem de Ferro que conhecemos. Porém, o embate entre o Sr. Stark e o vilão do Oriente não rolou e dificilmente vai acontecer. Isso porque o nosso querido Tony Stark foi ver-se no céu tem pão, e no filme de Shang-Chi, o Mandarim será o pai do protagonista. Que papo é esse, Willis? Isso mesmo sem ter nenhuma relação com o herói nos quadrinhos, a Marvel resolveu mudar isso, trocando a figura de Fu Manchu pela de Mandarim. Eu acredito que essa foi uma decisão sábia, pois a figura de Fu Manchu é muito criticada pelo estereótipo marcado em suas histórias, sem contar que a Marvel não tem mais os direitos autorais do personagem. Então ligar um vilão interessante como o Mandarim a um personagem que tem um dos seus maiores rivais, o próprio pai, pode ser uma escolha certeira, e se bem trabalhada, pode dar muito certo. Eu não vou me aprofundar tanto assim na história do Mandarim, mas resumindo sua essência, ele é basicamente um personagem muito sábio e ambicioso, que acaba encontrando uma nave que bateu na Terra. E dentro dessa nave existiam 10 dragões alienígenas. Sim, eu sei, isso é muito doido, mas quadrinhos são assim. Cada dragão acaba sendo personificado dentro de um anel, daí o nome do filme, A Lenda dos 10 Anéis, que no UCM é conhecida como a Organização Criminosa. Portando esses anéis, Mandarim torna-se um vilão muito poderoso, com poderes que são até difíceis de descrever. Nesse ponto, talvez a Marvel possa diminuir ou até mesmo aumentar o potencial dos poderes do personagem. Se ele não for morto nesse filme, existe uma forte possibilidade do Mandarim aparecer em mais projetos da Marvel. Bom, eu espero pelo menos que a Marvel compense a cagada que ela fez no filme do Homem de Ferro, né? Mas aí você me pergunta, beleza, o filme vai ser legal e tal, mas qual a real relevância desse filme para o futuro da Marvel nos cinemas? Galera, olhando por um lado estratégico, Shang-Chi é um personagem ligado diretamente à China, sendo o primeiro herói chinês da Marvel, e é muito popular, até mesmo pelos fãs de artes marciais, então o alcance desse filme em território asiático é a grande sacada da Marvel. Dependendo da repercussão desse filme, se for bem sucedido na China principalmente, ele pode bater recordes até do Vingadores Ultimato. Já pensou nisso? Um herói chegando com toda essa montanha de dinheiro pra Disney? Se esse filme fizer o sucesso que estão esperando dele, você pode ter toda certeza. Shang-Chi será o cargo-chefe para os próximos anos, equivalente ao que o Pantera Negra é hoje. Tudo bem, o personagem do Pantera Negra tem um contexto totalmente diferente e uma relevância bem maior do que o Shang-Chi nos quadrinhos. Mas sabe um exemplo que não tinha esse destaque e hoje em dia é referência para a Marvel? Os Guardiões da Galáxia. Isso aí, eu lembro até hoje na estreia do trailer do filme. O pessoal ficava se perguntando, que diabos esse guaxinim tá fazendo lá em cima daquela árvore? E o resultado desse filme nós vemos até hoje, com uma franquia consolidada que se encaminha para o terceiro filme, sendo super querida pelos fãs da Marvel. Então com isso, eu acredito sim que esse filme será muito importante para a Marvel nos cinemas. E dependendo do sucesso, o Shang-Chi pode se tornar um vingador fundamental para os próximos filmes. Curtiu saber um pouco sobre o personagem? Ficou a fim de conhecer mais sobre ele? Então clica no primeiro link abaixo da descrição e confere a lista de histórias em quadrinho que eu separei do Shang-Chi especialmente para vocês. Lá vem basicamente toda a primeira fase do personagem pela Marvel, separada em volumes. Então recomendo que, se você não tenha nenhum contato com o personagem, pegue na ordem de volumes, iniciando do primeiro em diante. São histórias bem bacanas direto dos anos 70, com toda a nostalgia da época, trazendo cenas de ação e histórias envolventes. Vale muito a pena dar uma olhada. E você, o que acha sobre o personagem? Será que ele vai vingar na Marvel ou vai ser um fracasso total? Comenta aí embaixo sua opinião, bora debater. Eu tô bem entusiasmado para o filme, é algo novo que veio por aí, então pode ser uma baita surpresa positiva, abordando toda uma cultura diferente. Agora nos resta aguardar até setembro para ver então o filme de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Galera, eu me despeço por aqui, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Um abraço, fiquem bem e até a próxima!